Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Fale com seu professor. Na aula de hoje nós falaremos sobre teorias da comunicação, esse assunto que cai sempre em exames, ok? E que é assunto do terceiro ano do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, né? Enxertos de teoria da comunicação. Teoria da comunicação mesmo, por si só, vai estudar nos cursos de comunicação social na faculdade. Mas há um enxerto de teoria da comunicação que é dada na parte de língua portuguesa para o ensino médio. Esse será o nosso assunto de hoje. Costuma ser cobrado bastante em concursos e exames, né? Como os elementos da comunicação e as funções da linguagem, que será tema de nossa próxima aula. Então, pensando as teorias da comunicação, quando a comunicação começa a ser formalizada, ok? Então, o que é que nós temos? Iniciando nossa aula de hoje sobre teorias da comunicação. Bom, para falarmos de teoria da comunicação, sobre a comunicação, nós temos que começar a falar sobre língua e linguagem e diferenciar esses dois conceitos, ok? Então, quando pensamos em linguagem, nós estamos pensando em algo mais amplo, né? Algo de sentido ampliado. Qualquer sistema de comunicação, qualquer sistema comunicativo, ou em termos técnicos, qualquer sistema semiótico é uma linguagem, perfeito? Por outro lado, a língua é um tipo de linguagem específico, um tipo de linguagem que pertence unicamente à espécie humana. Por isso, nós podemos dizer que a língua é algo inato ao ser humano, um tipo de linguagem específico que só pertence à espécie humana. Então, a língua é um dom biológico, por natureza, pertencente aos humanos. Linguagens são vários sistemas de comunicação possíveis. E aí nós pensamos numa diferenciação. Nós podemos ter a linguagem de vários tipos, e dentre esses tipos, os mais cobrados e os mais lembrados é a diferenciação entre o verbal e o não verbal. A linguagem verbal, que é a língua propriamente dita, e a linguagem não verbal, que são todas as demais formas de comunicação que não pertencem à linguagem verbal, ok? Seja por som, por áudio, etc., como nós veremos, né? Bom, a língua ela vai se apresentar em duas modalidadezinhas básicas, que é a oralidade e a escrita. Quando o ser humano desenvolveu a linguagem, e isso veio de um processo evolutivo, né? Estamos pensando aí a evolução mesmo na biologia, então a espécie humana ao longo de milênios foi desenvolvendo a linguagem, o dom de falar e sistematizar e racionalizar, né, o mundo à volta, ok? E depois disso é que foi se desenvolver a habilidade de representar essa fala natural pela escrita, por meio de alfabetos. E daí surge a modalidade escrita, que é artificial e cheia de regras, né? Então, o que é que nós temos nessa primeira parte da aula? Língua e linguagem, coisas diferentes. Linguagem, conceito mais amplo. Língua, um tipo de linguagem. E a língua se apresenta em fala e escrita. Vamos ver então tópicos dessa primeira parte da aula. Então fiquem atentos. Bom, e aí quando pensamos a comunicação, né, enquanto elemento a ser estudado, o que nós temos é que esse conceito de comunicação tem uma raizinha, né, etimológica latina. Então, comunicação vem de comunicare, um verbozinho latino, que significa trazer algo de um ponto ao outro, transportar, levar de uma etapa à outra, né? Então, movimentar. Esse conceitozinho latino do comunicar vai estar bem presente e é bem eficiente para entendermos o que significa comunicação. Comunicar significa transportar algo de um ponto ao outro. O que é transmitido de um ponto ao outro? Normalmente na comunicação, a mensagem, o que nós chamamos de mensagem. Então a mensagem sai de um ponto e chega ao outro, o emissor e o receptor
como nós veremos daqui a pouco nos elementos da comunicação, levando algo que pensamos como informação, ok? Então, comunicar é transmitir algo de um ponto ao outro, esse algo que é levado à mensagem, e nós temos no processo de comunicação o que nós pensamos e organizamos como elementos da comunicação. Para que a comunicação se estabeleça, o que é necessário? São necessários alguns elementos. Então, nós temos o emissor, ok? Nós temos o receptor, né? Nós precisamos de um código que vai servir de empacotamento para a mensagem, né, e para a informação. Nós temos o canal ou o meio, e ainda pensando sempre em algo físico, né? Nós temos a informação e o referente ou o contexto. Então, esses são os chamados elementos da comunicação. Daqui a pouco nós vamos designar cada um deles. Então, comunicar significa transportar algo de um ponto ao outro, né? A comunicação, apesar de ter vindo de uma evolução, né, biológica que aconteceu com a espécie humana desenvolveu essa capacidade racional da comunicação, sobretudo por meio da linguagem, que é o seu código e a forma de comunicação mais, digamos assim, sistematizado e apurado, ok? Mas a comunicação ela ganhou áreas profissionais nos dias de hoje, né? Ela se tornou tão importante para as sociedades humanas que acabou por desaguar em áreas profissionais, que são o que nós chamamos hoje de cursos de comunicação social, que temos vários, né? Relação pública, jornalismo, marketing, publicidade e etc. Ou marketing digital, para pensarmos em algo bem contemporâneos dos nossos tempos de aplicativos, smartphones e tecnologias mobiles, né? Então vamos dar uma olhadinha no resumo dessa segunda parte da nossa aula do que dissemos aqui, para ajudar a arrumar o pensamento em sua cabeça. Entendido o conceito de comunicação, nós podemos dizer que temos diversos tipos, né? Falamos lá no início que linguagem é todo o processo semiótico, que envolve uma semiose, ou seja, que envolve o transporte da mensagem, troca de informação entre polos distintos, né? Isso significa semiose em termos técnicos, ou falando em termos menos apurados, menos cientificistas, né? Vamos pensar que a comunicação é algo que transporta de um ponto ao outro, serve de transporte da mensagem. Então, processos comunicativos temos vários. A língua é um dos tipos de processo comunicativo, chamada linguagem verbal. Temos como exemplos de linguagens não verbais, né? A comunicação visual, a comunicação gestual, a comunicação olfativa, tátil, simbólica, ou seja, existe N possibilidades de comunicação, outra que além da verbal, além daquela que realizamos por meio da língua. Mas a língua é o mais sistematizado sistema de comunicação que a espécie humana possui e desenvolveu, ok? Bom, e aí chegamos aos famosos elementos da comunicação. O que é necessário para que um processo comunicativo se instaure, se efetive? Bom, primeiramente nós precisamos de alguém para emitir esse processo comunicativo, né? Esse alguém será chamado de emissor, o ponto originário do processo comunicativo. Nós precisaremos também de alguém que receba esse processo comunicativo, né? E esse recipiente será o receptor, alguém que vai decodificar o processo comunicativo codificado pelo emissor. E aí, já que falamos de código, nós vamos precisar também do terceiro elemento, que é o
Código. O que é o código? O código é a forma como eu vou empacotar, o sistema simbólico que eu vou usar para empacotar essa informação, essa mensagem. As línguas, que na linguística é chamada de línguas naturais, é uma forma de código, né? Os sinais e placas de trânsito é uma forma de código, ok? O braille é uma forma de código. Então, além da língua, nós temos diversos outros tipos de códigos possíveis que servem para a comunicação. Então, nós temos já aí emissor, receptor e código. Precisamos também de, além de tudo, da mensagem. A mensagem vai ser o que vai ser transmitido do emissor para o receptor, né? E ela vai carregar a informação. O que é informação? É aquilo que tem de semântico na mensagem, aquilo que significa dentro da mensagem, né? O teor simbólico da mensagem. Então, nós temos como elemento da comunicação emissor, receptor, mensagem, informação, o código e precisamos também de um canal ou de um meio, que vai ser físico. Então, o rádio é um canal, ok? As emissões sonoras humanas feitas pela laringe, faringe e todo o nosso aparelho fonador também vai servir de um canal, né? Ondas sonoras que se propagam no ar por meio da física, né? Ondulatória, e que vai ser decodificada por outro aparelho que a gente tem também, que a biologia nos deu, que são os ouvidos. Então, o processo comunicativo. Canal significa justamente isso, o canal ou meio físico, propriamente dito, pelo qual a comunicação vai se efetivar. E por último, mas não menos importante, nós temos o elemento da referenciação, que é o chamado referente ou o contexto. O referente ao contexto é o ambiente em que a comunicação vai ser realizada, em que a comunicação ocorre. E ele é extremamente importante, porque os significados da mensagem, os significados da informação vão estar diretamente ligados ao referente e ao contexto em que o processo comunicativo estará ocorrendo, ok? Então vamos fazer um resumo aí, uma listagem resumida de todos esses conceitos dos 6 elementos de comunicação que falamos até aqui. Vamos lá! Esquematizando tudo, nós teríamos o seguinte. Esse é o quadro dos elementos da comunicação pensados em um arranjo organizado, né, de como eles funcionam. Então vamos visualizá-lo. Bom, então na aula de hoje nós introduzimos as teorias da comunicação, né? Teremos na nossa próxima aula os elementos da comunicação, detalhado em que nós vamos falar das funções da linguagem, que costuma ser um dos assuntos mais cobrados no Enem, né? Nas diversas formas, sobretudo porque é muito aproveitado para a publicidade contemporânea, as funções da linguagem, as diversas funções da linguagem. Então acompanhe e continue conosco. Até a próxima aula. E se inscreva no canal, deixa o like se gostar, ok? E para prosseguir acompanhando os próximos assuntos e temas que abordaremos.